O que é um desastre natural? Bom, o desastre natural é um fenômeno natural, é um acontecimento não artificial, ou seja, que ocorre sem a intervenção humana. Então, note-se, desastre natural não tem intervenção humana, embora influencie na vida do ser humano e de outros seres vivos, ok? São fenômenos da natureza. Então vamos lá. Se vocês não me conhecem ainda, muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Francine Garcia, se não são inscritos, se inscrevam e deixem aquele like, para não perder nenhum conteúdo de curiosidade. Bom, então para começar, porque o vídeo vai ficar muito extenso hoje, a gente começa com a geada. Mas para o que é uma geada? Bom, a geada é um fenômeno meteorológico que consiste em depósito de gelo nas superfícies expostas ao frio, que estejam em temperaturas iguais ou inferiores de 0 graus Celsius. E é considerado errado dizer que a geada é apenas um resultado do congelamento de orvalho, pois os dois partem do vapor da água presente no ar. Mas a geada passa pelo processo de sublimação e já o orvalho pelo processo de condensação. Entenderam? E a geada não existe processo de sublimação e sim de solidificação, que é a transformação da água em estado líquido para a água em estado sólido, ok? Aí a gente vai para um outro desastre natural, que nós temos o nome de monção. Bom, a monção, há séculos, árabes usam esse termo para definir mudança sazonal na direção dos ventos, para definir a mudança entre a direção dos ventos da Índia e da Arábia, no Mar da Arábia. Então, esse termo ele é usado pela climatologia para caracterizar a mudança de direção de ventos de uma estação para outra. Então, normalmente encontramos um vento quente e úmido que sopra no mar em direção à terra. E no verão, um vento seco e mais frio que sopra no interior do continente em direções do oceano de inverno. Entenderam? Então, as monções, elas não são atípicas daqui do nosso continente. Pulando das monções para a nevasca. A nevasca é uma condição do termo caracterizada por baixas temperaturas, tempestades severas com ventos de até 56 km por hora ou mais grande. A quantidade de neve e vento do ar é o que frequentemente reduz então a visibilidade para menos de 400 metros e dura pelo menos 3 horas uma nevasca. Bom, quanto mais intensa e denominada a nevasca, violenta é caracterizada por temperaturas em torno ou abaixo de 10 graus Fahrenheit ou 12,2 Celsius. Ventos que excedem a 72 km por hora, a visibilidade reduz a quase zero pela precipitação da neve. Bom, onde ocorre essas tal nevascas? A ocorrência de nevascas é mais comum em zonas de média e elevada latitude do planeta. Em vez de consistir em regiões do clima frio e temperado, como da América do Norte, da Europa e da Ásia, a altitude também pode ser um fator predominante, ou seja, mesmo em áreas de baixa latitude, nevascas encontram condições propícias para ocorrer quando elevada em altitudes, como por exemplo, Peru, América do Sul, que são superiores a 4.000 metros. Aí a gente pula para ondas de calor. Bom, ondas de calor. O que é uma onda de calor? É difícil então definir exatamente o que é essa tal onda de calor. Haja vista que não é uma definição internacional do que seja esse tal fenômeno, o que encontramos na literatura científica e popular é uma definição consensual que diz respeito ao aumento da temperatura, que ficaria acima da média pro período determinado de tempo. Normalmente, entre 3 a 6 dias não há uma causa específica para essa tal formação de ondas de calor, podendo variar de localidade para localidade, sendo um aumento da temperatura que pode estar ligado a ciclos climáticos ou eventos como La Nina e El Niño. Em alguns casos está associada a anomalias de circulação superior da atmosfera, que levam condições climáticas favoráveis ao aparecimento de ondas como céu limpos, ventos leves, movimentações de massas de ar quente. Essas condições levam a um prolongamento de altas temperaturas. Bom, aí a gente entra em outro desastre natural, que são chamadas tempestades de areia. Tempestades de areia? Tempestades de areia. Bom, as tempestades de areia ocorrem normalmente no verão e primavera em climas áridos e semiáridos, onde o solo é coberto, principalmente por areia e pequenas rochas.
resultando dos fortes ventos ascendentes e ocasionando pelas altas temperaturas do solo e pelo tempo seco, comum nos desertos semiáridos e é mais comum ocorrência no verão e na primavera, justamente pelo aumento da incidência de radiação solar sobre o solo, tornando a área então suscetível a ventos fortes e de caráter descendentes. Os detritos levantados e carregados por esses ventos, de no mínimo 40 km por hora, variam de 0,08 milímetros em até 1 milímetro e podem causar muito danos a casas e a redes elétricas. Pois é. Bom, aí nós pulamos para o desastre natural que é muito tenso, que é o terremoto, mas... Fran, você vai me explicar o que é um terremoto? Sim, eu vou te explicar por que acontece. Bom, os terremotos ou abalos sísmicos são episódios de liberação de energia mecânica acumulada nas placas tectônicas, através de deformação plástica, acarretando, então, tremores bruscos na superfície da Terra. A maioria dos terremotos são causados por choques subterrâneos de placas rochosas, então as placas tectônicas, elas batem uma na outra e isso causa um impacto muito grande. Outros motivos podem ser o grande deslocamento de gases e atividades vulcânicas e ação antrópica, explosões, rupturas de barragem, minerações, extrações de fluidos no subsolo, etc. Bom, mas se vocês viram meu vídeo sobre conhecendo os vulcões, que está aqui o card aqui em cima, vocês vão ver que grande parte das erupções vulcânicas são por meio das placas tectônicas. Algumas são hot points, mas quer saber mais? Vem aqui no card e vai conhecendo os vulcões que vocês vão entender. Bom, então, no entanto, os terremotos são causados pelo movimento das placas tectônicas, são os mais intensos e com o maior alcance. Então, se por algum acaso o terremoto for por causa de uma placa tectônica, o dano vai ser muito maior. Bom, agora a gente vai para mais um desastre natural. E esse, eu vou ser bem sincero com vocês, é o desastre natural que eu tenho mais pavor. Tipo, eu nunca gostaria de estar perto de um. Eu tive vários pesadelos já com isso. E é uns tornados. Bom, um tornado é uma coluna giratória e violenta de ar que se estende para baixo de uma nuvem, né? Comum em fortes tempestades. Então inicia-se uma formação de um funil a partir da nuvem, o qual se prolonga até tocar o solo. Quando efetivamente pode ser chamado de tornado, convém esclarecer que tornados e furacões são fenômenos distintos. Notem, tornados e furacões são fenômenos distintos. Tornados possuem tamanho e duração menor do que os furacões. Entretanto, tendem a ser mais intensos e mais destrutíveis do que os próprios furacões. Bom, os tornados são visíveis em virtude da poeira e sujeira levantada do solo pelo vapor de água condensada. Quando observamos de cima, os ventos de um tornado normalmente circulam em sentido ciclônico e devido à diferença, então, de pressão, os ventos quentes fluem rapidamente de baixo para cima em movimento aspiral. A pressão baixa dentro do funil provoca expansão e resfriamento de ar, resultando na condensação do vapor de água. Tipo, esse, gente, eu vou falar, não gostaria nunca de ver um tornado na minha frente. Cara, eu tive muitos pesadelos já. Próximo, tromba d'água. A tromba d'água é um fenômeno meteorológico que consiste na formação de uma coluna giratória, composta por grandes quantidades de vapor e água em nuvens espessas e que se movem formando um cone, cuja base é voltada para o alto. O funil é visível em virtude das nuvens de vapor de água condensada. As trombas d'água podem assumir muitas formas e frequentemente ocorrem em séries ou famílias e são mais comuns em áreas litorâneas ou sobre águas tropicais e subtropicais. Contudo, também ocorrem em locais de clima temperado, como em alguns lugares da Europa ou grandes lagos da América do Norte. Isso é tromba d'água. Trovoadas. As trovoadas estão ligadas a descargas bruscas de eletricidade atmosférica. Esse fenômeno meteorológico, ao definir-se como uma sucessão de descargas elétricas e trovões, acompanhada geralmente de precipitação, manifesta-se por uma claridade breve e intensa, raios, relâmpagos e ruídos acústicos fortes da atmosfera, que seria um trovão. Deste modo,
O arco elétrico associado à descarga explica a luminosidade do raio e o ruído, que seria a trovoada, produzido pelo rápido aquecimento e a expansão súbita de ar. As condições de tempo ocasionadas pelas trovoadas são severas, tanto ao longo da camada da atmosfera quanto em superfície, podendo ocorrer em maior ou menor grau de intensidade, e acarretam os seguintes elementos: chuvas torrenciais, granizos, raios, relâmpagos, gelos, rajadas de vento, tornados, turbulências e trombas d'água. Tipo, o negócio leva um monte, né? Apesar das trovoadas estarem relacionadas ao ponto de encontro de ventos ascendentes convectivos, quando o ar quente e úmido se eleva formando nuvens grandes e densas, essas nuvens de tempestade também podem ocorrer em outros tipos de nuvens, como em tempestades leves, tempestades de areia e erupções vulcânicas. Tipo, não quero estar perto do negócio desse. Obrigada. Bom, o próximo desastre natural é o granizo. O granizo, provavelmente, muitas pessoas já viram uma chuva de granizo, mas eu vou explicar para vocês. O granizo ele é um fenômeno atmosférico resultante da precipitação de pelotas de gelo e suas formações é semelhante à da chuva e da neve, pois as mesmas são formadas no interior das nuvens pelos processos de condensação de minúsculos cristais de gelo e gotículas de água. Estas se aglutinam ao redor dos núcleos de condensação, que podem ser partículas de poeira, pólen, cinza vulcânica, etc., até atingirem o tamanho suficiente para precipitarem durante a queda até a superfície e continuam aglutinando moléculas e aumentando o seu tamanho lá na nuvem. O granizo então é formado no interior da nuvem, que são nuvens de grande extensão vertical, formadas por correntes de vento convectivas, ascendentes e muito velozes. A velocidade do vento leva a rapidez da água. Para as partes das nuvens mais frias, abaixo de 0 graus, que ocasiona seu congelamento, quanto mais forte o transporte de água dentro da nuvem, maiores serão as pelotas de gelo descarregadas no solo. Tenso. E o último, ventos alísios. Bom, de forma simples, podemos dizer que os ventos alísios são deslocamentos de massas de ar quentes e úmidos que se realizam de forma concêntrica em direção em áreas de menor pressão atmosférica das zonas equatoriais do globo terrestre. A zona de convergência intertropical. Mas o que explica esse fenômeno e qual influência ele exerce sobre a superfície da Terra? Bom, o aquecimento solar distribuído de forma distinta sobre a superfície terrestre gera uma diferença de pressão atmosférica entre o Equador e os polos. Ao passo que o ar quente e de leve densidade proveniente do Equador sobe e segue o rumo aos polos, onde sofre esfriamento, desce a camada de ar fria e de quantidade de densidade sai dos polos em direção ao Equador e lá sofre um aquecimento sobre recomeçando o ciclo. Essa diferença térmica, então, ela ocasiona a movimentação de massas de ar atmosférica, caracterizada e chamando de efeito de circulação geral da atmosfera. Esse movimento é descrito, então, anteriormente e não ocorre em linha reta, no sentido norte-sul e vice-versa, ao longo de um gradiente de pressão. Mas derivam do fenômeno que surgem com o movimento de rotação da Terra, que formam células de circulação atmosférica. Então esse movimento acarreta os principais processos que atuam sobre a superfície d'água e na atmosfera. Assim, o ar é forçado e se desvia para a esquerda do hemisfério sul e para a direita no hemisfério norte. Mas eu deixei um no final, que eu tinha falado que era o último e não era, eu trolei vocês. Falta o maremoto, um tsunami. Bom, em japonês, tsunami significa literalmente onda do porto. Bom, termos que prevalecem sobre o português, como maremotos, tsunamis são maremotos e são grandes movimentações de água do oceano, em geral causada por terremotos. No entanto, outros fenômenos geológicos podem causar esse processo, incluindo erupções vulcânicas, deslizamentos de sedimentos de taludes submarinos, furacões, impactos de meteoritos e asteroides. Esta variedade de processos faz com que eles possam ocorrer em praticamente qualquer região costeira do mundo e até mesmo em lagos. A diferença, então, de uma onda normal para um maremoto é sua frequência e sua movimentação. Uma onda normal dura segundos ou minutos e é motivada pela ação dos ventos sobre a superfície da água, enquanto a de um tsunami pode durar horas ou até mesmo dias,
tendo um alcance e amplitude muito maior pelos motivos elevados anteriormente e grande volume de água deslocada. Bom, aqui eu citei alguns desastres naturais para você, tentei explicar para vocês poderem entender um pouco melhor. Me desculpe de não ter gravado o vídeo no domingo, mas eu não estava bem, eu tive que ir no hospital no sábado, eu não estava apta para poder gravar vídeo para vocês. Então, galera, muitas desculpas, foi mal, não deu mesmo, mas agora estou aqui de volta para fazer vídeos para vocês de curiosidades. Então, lembrando-se, se vocês quiserem algum tema assim específico, tá? Musical, quem foi tá fulano, o Fran faz sobre algum vídeo de terror, suspense, alguma lenda. Gente, os comentários estão aqui para isso, tá bom? Então podem vir aqui, podem deixar um comentário, eu vou estar fazendo pra vocês, tá bom? Então lembrando-se que de quarta e domingo eu tenho um vídeo no canal, espero que vocês assistam, se inscrevam, lembrando-se que com 13k vai ter o sorteio de um headset no meu canal. E é isso. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.